Olá, alunos da primeira série médio. Aqui vamos trabalhar com um pouquinho de matemática, primeira série médio, sistema EAD. Nós vamos trabalhar a unidade 1, capítulo 2. Tema 1, conjuntos e conjuntos numéricos. Nesse tema 1, nós vamos trabalhar conjuntos e operações com conjuntos. Essa é a nossa aula 1. Nesse trabalho, nós vamos definir o que é conjunto, subconjuntos e operações com conjuntos. Definição de conjunto. É o modo de representar e quantificar objetos, pessoas, animais, dentre outros, utilizado nos campos das ciências biológicas, química, física, estatística, política, história, geografia, agropecuária e agricultura, e etc. Esses conjuntos eles são bem representados pelos diagramas, chamados diagramas de Euler-Venn. São identificados por meio de figuras geométricas planas, podendo ser quadrado, circunferência, retângulo, triângulo e etc. Os subconjuntos. O conjunto possui conjuntos menores, denominados subconjuntos, porque eles têm os elementos que pertencem ao conjunto denominado de universo. Então, você tem um conjunto grande, um conjunto maior, e esse conjunto maior ele trabalha com a ideia de que eu tenho um conjunto menor dentro dele. Nesse caso, esse conjunto universo, ele é o conjunto maior de todo o que está tendo de trabalho, de estudo. E o subconjunto é um conjunto menor. O que esse conjunto menor vai nos informar? Ele vai nos dizer o que é necessário nessa condição para que ele possa existir. Vai depender dos elementos e da forma com que é escolhido esse. O que acontece agora nessa condição que nós temos aqui? Nós vamos trabalhar com as operações com conjuntos. Então, a primeira operação é união. Dados os conjuntos A e B, a união deles forma um conjunto com os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, você tem aí A união B. Você vê que os dois conjuntos são representados por letras maiúsculas do alfabeto. Vai ser igual, aqui você tem uma regra de propriedade, uma apresentação de propriedade. X, tal que X pertence a A, ou X pertence a B. Então, aqui nós temos o conjunto A, aqui nós temos o conjunto B. O conjunto é formado pelas vogais A, E, I, O, U e o conjunto B pelos números 1, 2, 3 e 4. O que acontece para esses dois conjuntos agora? Eu vou fazer a união deles. Nessa condição, então, vamos ter o conjunto A união B, tendo ali os números 1, 2, 3 e 4, que pertencem a B, e as letras que são as vogais do conjunto A. A intersecção de dois conjuntos, A e B. A intersecção deles forma um conjunto com elementos que pertencem aos conjuntos A e B ao mesmo tempo. Isso quer dizer, então, que vai acontecer o que com essa situação? Eu vou ter aqui, então, que A e B, você tem aqui o elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu não posso pegar simplesmente e dizer que ele vai fazer parte de A ou de B. Não. Tem que fazer parte de A e B. Tal qual são esses elementos que nós temos aqui. Lá lá. Funcionou. Você vê que esses elementos IO2 estão fazendo parte dos dois conjuntos. Então, qual é então a condição aqui? IO2 pertence a A, IO2 pertence a B. Então, a intersecção aqui marcada é a formação desse conjunto que tem esses elementos, IO2. Operações com conjuntos ainda. E agora nós vamos fazer aqui a diferença de dos conjuntos. Dados os dois conjuntos A e B, a diferença de A e B forma um conjunto
com os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então você vê aqui que eu tenho a diferença de A menos B, ou a diferença de A por B, é igual. A propriedade identificada aqui é x é o elemento, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então aí nós temos toda a parte teórica já explicada. Aí vamos trabalhar aqui com alguns exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: escreva o conjunto dado pela propriedade. Nessa condição aqui, escrever o conjunto dado pela propriedade, na propriedade diz que ele x é um número ímpar. Como é que eu vou fazer então para representar esse conjunto? Primeiro nós denominamos o conjunto que foi pedido, conjunto A. Aí nós temos então a formação. Se o x é um número ímpar, quem são os números ímpares? 1, 3, 5, 7 pontinhos. Para que servem esses pontinhos? Para identificar que é infinito. Ele não pediu para onde vai parar. Na questão 2, represente por meio de diagramas a sua escolha. Pode ser o quadrado, o triângulo, o retângulo, paralelogramo, o que for. Nesse caso foi escolhido aqui uma elipse, quase que uma circunferência. O conjunto dado por múltiplos de 6 e menores que 35. Então eles têm que ser múltiplos de 6, fazer parte da tabuada do 6, e tem que ser menor que 35. Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro nós vamos denominar o conjunto. Nesse caso o conjunto vai ser denominado de B. Escolhi daqui a forma que vai ser feito a nossa representação. Então a essa forma damos o nome B, que representa o conjunto. E quem são os elementos? 6, 12, 18, 24, 30. Ora, por que não tem pontinhos? Porque nessa condição ele está entre quem? Entre o primeiro elemento, que é 6, e o 35. Por quê? Eles são os números múltiplos de 6, tabuada do 6. 6, 12, 18, 24, 30. O próximo é 36. 36 é maior que 35. Então não cabe. A questão 3. Represente por meio dos diagramas a sua escolha. O conjunto união dos conjuntos dados. Múltiplos de 3 menores que 14. Divisores de 150 maiores que 20. Então você tem duas situações aí. A primeira nós vamos denominar de M3, que isso quer dizer quem? Múltiplo de 3. O segundo, conjunto de 150, isso é, divisor de 150. Montamos os diagramas que representam esses conjuntos. Então você tem lá, múltiplo de 3, 3, 6, 9, 12. Menores que 14, então o conjunto é finito, com 4 elementos. Divisor de 150. Você tem 25, 30, 50, 75, 150. Nós temos 5 elementos aqui, que são os divisores de 150. Então, vamos fazer o quê? O que ele pede? A união desses conjuntos. Então, múltiplo de 3, união com os divisores de 150. É essa formação com todos esses elementos. Nesse caso aqui nós temos 9 elementos. Vamos ter 3, 6, 9, 12. E aí você vai buscar lá 25, 30, 50, 75 e 150. No exemplo 4, nós temos a seguinte situação. Represente por meio dos diagramas a sua escolha. O conjunto é a intersecção dos conjuntos dados. Então, conjunto A, 1, 5, 6, 10, 15, 32. Conjunto B, 0, 8, 10, 15, 35, 44. Montamos os diagramas que representam esses conjuntos. Então, você tem aqui o conjunto A, o conjunto B, montado nos diagramas. Você percebe que eu já coloquei aqui em cor diferente os dois números que fazem parte dos mesmos conjuntos. 15 e 10, 10 e 15. A intersecção desse conjunto é dada por quem? A inter B, 10 e 15. Para a gente finalizar aqui a questão dos exemplos resolvidos, nós temos esse que é de um livro que eu tenho, é do Jackson Ribeiro, primeira edição, 2011. Considere o diagrama a seguir e determine A união B menos C. Observa que o A união B ele está dentro dos parênteses.
qual que é a norma da matemática para a gente desenvolver? Primeiro se resolve os parênteses, depois se resolve o que está fora. Nessa condição, o que nós vamos fazer? Nós não vamos calcular nada, nós vamos apenas identificar um conjunto que seja fazendo a união de dois conjuntos, retirando um terceiro. Então, pintamos a união B. Então, A união B. Seria toda essa parte aqui também. Só que ele vai fazer quem? Menos C. Já que ele vai fazer menos C é então trabalhar o A, o B, e não pinta nada dentro da borda que representa o conjunto C. Matemática tema 1, conjuntos e conjuntos numéricos, aula 1, conjuntos e operações com conjuntos. Obrigado por ter assistido, por ter visto essa aula. Até a próxima aula.